Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 13h04. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, ensinamentos da Bíblia Sagrada, ou seja, ensinamento de Deus através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem que eu gostaria muito de compartilhar com você, amigo ouvinte, está aqui em Mateus capítulo 13, o versículo é 1 até o versículo número 9, e também Jesus Cristo explica a parábola do semeador no versículo 18 até o 23, ou seja, Mateus capítulo 13 praticamente inteiro, Jesus Cristo fala sobre a nossa mente, né? Ele está falando sobre nós, seres humanos, e aqui nessa passagem ele vai falar sobre as influências que tem os ensinamentos. Os ensinamentos são o que conduz a nossa vida, né? A educação que nós tivemos. E entre essas educações, existem várias, são classificadas essas educações em vários tipos de educações, né? Existe a educação religiosa, existe a educação financeira, ou seja, algo que foca em algo direto à nossa vida, à nossa qualidade de vida. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele traz ensinamentos que atingem a todas as áreas, todos os pontos de nossa vida. Então, na verdade, um cristão, ele nunca é igual ao mundo, ele sempre vai ser diferente. E eu não estou falando que ele vai ter que julgar o mundo em volta dele ou condenar alguém. Não, estou dizendo que o fato de ser cristão busca um tipo de ensino diferente, ou melhor, e também ele busca o Espírito Santo. E este Espírito Santo é que faz com que o ser humano cristão ele seja diferente. Em todo ponto que ele vai, ele é diferente como patrão, ele é diferente como uma pessoa que tem propriedades ou não, ele é diferente como funcionário, ele é diferente. O cristão ele é diferente. Não é que ele tem que ser, não, ele é. Eu não tenho que ser, sou. Essa é a realidade do que Jesus Cristo sempre fala. Jesus Cristo nunca falou tente ser, não, vós sois. Então,
você que é cristão, você tem que entender isso, não. Você tem que entender, não. Você tem que procurar entender, né? Tem que entender. Eu teria impondo algo para você. Não, nós não temos que entender. Nós temos que procurar esse entendimento dentro do ensinamento, porque o ensinamento é que direciona as áreas de nossa vida. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala bastante sobre isto, sobre o que é que nós temos recebido como educação, que nós recebemos como orientação, quem é o nosso orientador, porque este orientador, este ensinamento que nós cultivamos dentro de nós e que nós carregamos conosco, ele pode vir de Deus ou pode ter vindo do diabo. Alguém fala assim, de maneira alguma, a gente conversa onde a gente vai com muitas pessoas, e é claro que logo a gente percebe, não nas pessoas, na gente mesmo, de que a gente foi educado pelo diabo. O cara falou, louco, você é louco falar uma coisa dessa? Não é verdade, eu não falo por você não, falo por mim. Vários ensinamentos religiosos, né, parte da educação religiosa, parte com a educação espiritual, educação financeira, não veio de Deus, veio do diabo. Aí você fala assim, não pode uma coisa dessa, como você pode dizer uma coisa dessa? Esta é uma verdade, que às vezes nós não queremos assumir, porque nós temos o quê? Nós temos um mal de estimação que carregamos conosco. Não estou falando de você, estou falando de mim. Então nós temos que expulsar este mal, ou seja, tirar este ensinamento de nós. Porque Jesus Cristo fala isso aqui, ó, em Mateus capítulo 13, versículo de número 1, vamos do 1 até o 9, depois vamos ler o próprio Jesus Cristo falando para nós, educando a nossa mente, porque a nossa mente é o nosso coração, não é o que bomba o sangue. O que bomba o sangue somente é usado para o quê? Para o nosso corpo, matéria, mas é a nossa mente que guia todas as atitudes da nossa vida, seja ela para o bem ou para o mal. Mateus capítulo 13, versículo 1 até o 9, vamos ler o versículo 18 até o 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão que estava em pé ficou na praia, você estava na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador, eles são a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto. Uma produziu 100, outra 60 e outra 30 por uma. Versículo de número 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus por essas palavras. Já na sequência, versículo 18, Jesus Cristo fala assim, pula lá para o 18. Ele vai explicar, ele fala assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Note que ele termina, falando essas palavras que eu li para você, para nós, que nós acabamos de ler aqui. Ele termina dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja que ele não estava falando de uma pessoa que não tem audição, ou seja, que não está ouvindo, não. Ele está falando que quem quiser prestar atenção, que preste atenção. Do contrário, seremos enganados nesse mundo. Vamos para muita coisa de Deus, ou seja, muita coisa de Deus nós vamos desconsiderar, e muitas coisas que não são de Deus nós vamos considerar como de Deus. Aí versículo de número 18, de novo Jesus Cristo dá outra repreendida. No versículo 9 ele vai dizer assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que esta palavra, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? É por causa que a conversão a Jesus Cristo, ela é particular de cada um de nós. Eu decido, ou eu busco de Deus para que Ele me converta. O Espírito Santo que converte nós na verdade. Então, é particular. O que tem a ver isso com uma religião? Nada. Às vezes a pessoa tem que abandonar a religião, porque a religião às vezes está o quê? Não está deixando ela ser cristão. Falo ser humano em geral. Não estou criticando a tua religião, não. Estou só mostrando para você que é o que Jesus Cristo fala aqui. E versículo de 18, Jesus Cristo fala assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ou seja, preste atenção no que? Na parábola do semeador. Por quê? Porque na parábola do semeador, Jesus Cristo estava falando sobre semeador, depois ele estava falando sobre semente, orientação,
palavras. Depois ele vai dizer que existe 3 tipos de chão, que são três tipos de coração, 3 tipos de mente, que são mentes diferentes, mas que são contaminadas. E quando ele fala isso, está falando da minha e da sua mente, está falando da mente do ser humano. E em uma delas existe uma influência de um ser, que ele vai falar maligno. Existe um ser maligno que, entre essas dificuldades, ou esse tipo de chão, tipo de terreno, que seria o tipo de mente, existe em uma das vezes Jesus Cristo cita que existe uma influência do maligno. Olha o versículo de número 19. Primeiro ele fala: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o que é isso, palavra do reino? Palavra do reino são ensinamentos que fazem com que Deus venha reinar em nossa vida. Ou seja, palavra do reino são os ensinamentos que defendem a existência do Espírito Santo em favor da vida de todo cristão. Quando falo cristão, não se refere a uma igreja, seja ela A, B, C. Cristão é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Este é um cristão. Ele pode ter Jesus Cristo como Salvador da vida dele, porém pode não ter como Senhor, porque sendo Senhor da minha vida, eu vou ter que me submeter a Jesus Cristo. Sendo Salvador da minha vida, eu só vou crer de que Ele é o único Salvador, ou seja, terei minha salvação, mas a vida na terra vai ser totalmente desregrada daquilo que parece que é padrão cristão, ou seja, vai viver uma desgraça na terra, porém será salvo, porque o Salvador é o único, só tem Jesus Cristo. Mas de repente Senhor não seja, porque o Senhor é aquele que governa a maioria das minhas atitudes. Este é o meu Senhor, aquele que eu me submeto a Ele, este é o meu Senhor. Versículo de número ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Palavra do reino, ensino que faz com que Deus reine em nossa vida. Palavra do reino. Ouvindo alguém, note que ele usa a palavra alguém. Por que alguém? Porque alguém pode ser qualquer pessoa. Jesus Cristo não ensinava um povo, embora tenha ensinamento que Jesus Cristo dirige-se a determinadas pessoas ou a um povo, mas como ele fala assim, ouvindo alguém, ele está dizendo para quem? Qualquer pessoa. Eu, você, católico, evangélico, espírita, de outra religião, não religioso, aquele ateu, né, que diz que não crê em nada, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ou seja, não tendo aqueles ouvidos para ouvir, ou seja, não prestando inteiramente a atenção naquilo que foi ouvido, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que seria o pé do caminho? Seria quando a gente recebe muitos ensinamentos numa sequência tão grande que empaçoca aqui na nossa mente, aí a gente não consegue sair daquele tipo de ensino. Não consegue sair. Por quê? Porque você está o quê? Está um chão pisado, batido, bateu tanto ali, empaçocou tanto. Se você já viu um chão batido, já viu um caminho na roça, e quando a gente vai para a estrada de chão, antigamente tinha bastante isso também, né? Hoje ainda é uma pedrinha solta por cima, mas o chão ficava tão batido, tão pisado, tão socado, foi tão jogado goela abaixo em nós um tipo de ensino, foi empaçocado nós dentro da nossa mente aquilo, aí não vem, a semente não consegue, o ensinamento de Jesus Cristo não consegue penetrar na nossa mente, porque dentro da nossa mente já está o quê? Já está pisado, foi jogado um tipo de ensino e foi socado no nosso entendimento, aí agora não consegue, a semente não consegue sair. Ela não consegue entrar naquele terreno, porque é um terreno que está pisado, está socado, né? Vamos dizer, tantos interesses, ou tão forte, ou tantas vezes eu ouvi isto, que eu não consigo me desgarrar disto. Por causa do quê? Por causa que o chão está batido. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, ouvindo, isso ele fala no comecinho lá, quando ele fala bem assim, vamos voltar lá no versículo de número 3, eu acho, né? E falou ali muitas coisas por palavra, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, né? A gente sabe que se jogar a semente no asfalto ou no lugar onde a semente é bem socado, não tem como a semente produzir ali, não tem como, porque ela não consegue penetrar, não consegue
atrai nossa mente, porque já tem muita coisa ocupando aquele espaço na nossa mente para produzir fruto. Versículo número, voltamos de novo lá, aonde Jesus Cristo está explicando, versículo 19, né? Ele já vai dizer assim, ainda no 18, ele, ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Note que esse semeado em seu coração não é colocado nesse coração que bomba sangue, tá? Porque esse coração que bomba sangue é porque a gente sente as emoções no meio do peito e parece que o coração que Jesus está falando é o coração que bomba o sangue. Mas não é este coração, não. É a nossa mente. É aqui dentro que está os ensinamentos de Deus ou não de Deus. Esta é a verdade para todos nós. Versículo número 20, ele fala assim: porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Veja que Jesus Cristo fala que são sementes, ensinamentos, que foi semeado entre pedregais. Existem pedras dentro da nossa mente. É uma comparação. Não estou dizendo que existe pedra dentro da sua mente, da minha mente. Não. Jesus Cristo falou que é a mesma comparação que faz quando a gente joga uma semente no meio das pedras, né? Quem sabe aí sobre terrenos que tem bastante pedras, está sabendo e vai saber. E Jesus Cristo fez uma comparação com as coisas lógicas que já existiam em volta de nós, para que a gente tivesse analisar o que é que tem que está impedindo o ensinamento de Jesus Cristo, que é o bom semeador, da semente dele, que é a orientação dele, a produzir fruto. Aí Jesus Cristo falou que as pedras estão impedindo, da mesma maneira que impedem que semente produza fruto aqui em volta de nós, dentro da nossa mente também. Jesus Cristo fala aqui no versículo número 20, porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Note que ele está dizendo aqui que vem o quê? Perseguição e angústia por causa da palavra. E não é nem dos outros. Nossa própria mente vai ser contra nós. Ah, mas toda a vida foi assim. Eu falo por mim. Ah, não. Eu sempre fui desta maneira aqui. Não, quem quiser me aceitar, que me aceite assim. Afinal de contas, se alguém me ama, que me aceite do jeito que eu sou. Não é isso? Essa é uma realidade da nossa ignorância de não querer aceitar, às vezes, que precisamos mudar e que podemos mudar. E versículo número 21. Versículo 22 agora. O que foi semeado entre espinhos, olha lá, quem conhece aí, né, geralmente antigamente, né, tinha muitos pastos, né, ou capoeira, que tinha muito espinhos, ou até mesmo hoje na lavoura, mas eu falo assim, hoje não tem tanto isso, mas antigamente no meio dos pastos você ia assim, e você via vários tipos de espinhos, e eles vinham e sufocavam de uma maneira que debaixo deles ali não produzia grama, não produzia nada. No meio dos espinhos, Jesus Cristo falou que não tem como a semente produzir. Então Jesus Cristo falou que há ensinamentos que ele fala que são espinhos, né? É como jogar a semente entre espinhos. Ele diz que os espinhos sufocam a semente e ela fica infrutífera. Ele está dizendo que há ensinamentos que sufocam dele, sufocam a orientação de Jesus Cristo de uma maneira que não tem como produzir fruto, não tem como produzir. Vamos voltar aqui no versículo de número 22. E que foi semeado entre espinhos é o que ouve palavras, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja a gravidade do nosso pensamento, o quanto a nossa mente precisa ser mudado, né? Talvez você não queira entender dessa maneira, talvez você não queira aceitar dessa maneira, talvez eu não queira aceitar desse jeito. Ah, não, sempre fui assim. Não, minha religião é esta. Não, eu não aprendi dessa maneira. Meus pais me ensinaram dessa maneira. Não, a minha mãe que foi assim. Não, você está enganado. Eu não quero ser evangélico. Não, eu não vou mudar de religião, não. E não é uma mudança de religião. Veja que o próprio Jesus Cristo fala lá no comecinho, lá, ouvindo alguém a palavra do reino, né? Ou seja, qualquer pessoa. E todos nós temos isso. Ou você não tem, né? Por que Jesus Cristo nunca liberou nós julgarmos ninguém? Porque cada um de nós temos o quê? Dentro de nós temos
o nosso ensino empaçocado, ou seja, pisado, né? Muito. Temos dentro de nós nossas pedras e também temos espinhos. Eu não tenho, não. Então, amém. Mas pode ser que nós tenhamos e que precisa ser fazer o quê? Tem que fofar essa terra, tem que tirar essas pedras, tem que cortar esses espinhos. Lembro que como que era cortado, né? Os espinhos tem que ter uma dedicação maior para arrancar. Versículo número 22, que foi semeado entre espinhos é que houve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Uma produz 100, outra 60 e outra 30. Ou seja, o próprio Jesus Cristo fala que mesmo caindo em boa terra, existe uma produtividade diferente de pessoas para pessoas. 30, 60 ou 100 por uma. O efeito do ensinamento de Jesus Cristo produz 30%, né? Outra, ou seja, pode ser que produz de uma semente, produz 30. Ele diz que outra semente produz 60. E ele diz que outro pode ser que produza 100%, né, de eficácia ou de produtividade dentro de cada um de nós. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje. Está em Mateus capítulo 13 praticamente inteiro aí, aonde Jesus Cristo fala sobre a parábola do semeador, falando sobre a minha, a sua, falando sobre a nossa mente, como que ela está. De repente você não tenha, ou não veja dessa maneira, mas leia com bastante atenção, assim como eu vou ler novamente ela, embora a gente saiba o nome de cor, né? Mas não basta você e eu sabemos de cor. Temos que ler novamente, temos que ver que produz, o que Deus produz em nossa mente no dia de hoje. Vamos fazer um tempinho de oração? Vamos já finalizar aqui, né, fazendo um tempinho de oração, abençoando, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo por esta cidade, por esse estado, agradecendo pelas vidas nossa e também das pessoas que em volta de nós Deus tem colocado. Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, primeiro pedindo perdão para o Senhor, Pai, pela ingratidão, pedindo perdão para o Senhor por muitas vezes que nós temos pecado contra o Senhor pela ingratidão, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, tantas riquezas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossas mesas, até em nossos salários, em nossos trabalhos. Então nós temos que pedir perdão ao Senhor, Pai. Fala por mim, não por esta vida, porque eu não sei, eu não conheço esta pessoa. Mas eu venho, primeiro de tudo, pedir perdão ao Senhor por todos os pecados, todos os erros, todas as falhas, para que assim também, ó Pai, nós venhamos alcançar o perdão do Senhor e assim a bênção do Senhor venha alcançar a nossa vida. Venhamos agradecer ao Senhor também, pois o Senhor tem derramado sobre nosso estado, sobre nossa cidade, tem derramado sobre nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre órgãos, sobre nossa mente, sobre nosso corpo. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem curado. Então muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Alcance a nossa vida com a sua misericórdia em cima da sua palavra, e também alcance a nossa vida com a sua graça. Alcance a nossa vida com o seu amor, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que por nós sofreu e por nós foi ao Pai, para que nós tenhamos acesso ao teu Espírito Santo para guiar a nossa vida, na maioria das nossas atitudes. Bom seria, Pai, se conseguíssemos que o teu Espírito nos guiasse em todas as nossas atitudes. Mas nós estamos muito fáceis, nós somos influenciados pelo mundo que em volta de nós nos rodeia. Por isso peço perdão ao Senhor e também agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoe, Pai, os nossos olhos, nossos ouvidos. Abençoe, Pai, esse local onde é a fonte de entrada das bênçãos do Senhor. Também venha curar nossa mente, Pai. Precisamos da cura do Senhor sobre a nossa mente, para que assim também venha atingir os nossos órgãos, os nossos membros, para que o nosso corpo seja curado pelo Senhor, pelo manifestar do poder do teu Espírito Santo, assim como também
da presença dos seus anjos. Em nome de Jesus. Diz: eu recebo o meu milagre, a minha cura, já conquistada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho único de Deus. Amigo ouvinte, um forte abraço, que Deus venha abençoar a sua vida com as orientações dele, com o Espírito Santo dele e com a presença dos anjos dele em favor da sua vida. Um forte abraço, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o verdão, ou a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu.
desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.